Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 8 de junho de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 5, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça e tem muito bom ânimo para teres cuidado de guardar conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Rimante, rebos, remante, reba. Riba, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que depois da morte de Moisés, o servo de Deus, ele levantou Josué, um jovem valente, um jovem forte, um jovem corajoso. Porque a vontade de Deus não pode ser frustrada. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para o povo de Israel alcançar a terra prometida, porque Deus havia prometido uma terra boa que mana leite e mel. Mas o povo, infelizmente, não tinha alcançado ainda essa promessa por causa da murmuração. Eles fizeram 40 anos andando no deserto. Os que foram libertos da escravidão do Egito não conseguiram pisar, não conseguiram viver as promessas de Deus por causa do pecado. Mas tinha a descendência, tinha os filhos. E Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Nós só perdemos as promessas de Deus quando nós mesmos decidimos não obedecer, decidimos andar de acordo o nosso próprio querer, de acordo aos nossos olhos, de acordo à nossa própria vontade. Nesses casos nós perdemos as promessas, porque existe um protocolo. Obediência, a palavra do Senhor diz que a obediência vale mais do que o sacrifício. Não é desejar as promessas de Deus e viver de qualquer jeito achando que iremos alcançar, não. Existe um sacrifício para tudo nessa vida. Remando, rebaça, remando. Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo aqui na terra para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Nós devemos semear com as nossas orações, com a nossa obediência, com o nosso louvor e a nossa adoração. Mais tarde nós colheremos os frutos. Viveremos as promessas de Deus. Então Deus, Ele desejava cumprir a promessa que Ele fez. Como seu servo Moisés já era morto, Deus levantou Josué, mas Josué era um jovem. Um jovem, apesar de valente, riba forte, era jovem. E ele ainda carregava o peso daquilo que o seu ex-líder, ex-mestre, que o seu mestre, o legado de Moisés era muito pesado. O legado de Moisés era muito forte, o primeiro libertador do povo. Imaginem a pressão que estava sobre Josué. Moisés tirou o povo da escravidão do Egito. Como é que eu vou conseguir cumprir essa missão? Como é que eu vou substituir ou dar continuidade ao ministério de um homem tão usado por Deus, que Deus usou para abrir o mar? Então existia uma pressão, uma cobrança. Mas Deus, quando nos escolhe, Ele nos capacita. Deus, quando Ele nos promete,
Ele nos ajuda a suportar os processos. Deus falou com ele. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Deus o escolheu e Deus estava a falar com ele. Assim conforme eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Eu andarei contigo todos os dias da tua vida. Imagina, Deus o escolheu para uma missão tão poderosa. Se ele não ouvisse uma palavra de força, de conforto de Deus, imagina a incredulidade poderia dominar o seu coração. Ele poderia pensar, não, eu não consigo. Eu não posso, é muita responsabilidade, é muito peso. Quando Deus nos dá uma responsabilidade, Ele mesmo se encarrega de mostrar que Ele é conosco, que Ele está do nosso lado, que durante toda a caminhada Ele será o nosso sustentáculo, o nosso auxílio, aquele que vai abrir as portas, aquele que vai quebrar as muralhas, aquele que vai quebrar as fortalezas. Esse é o nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas. Se Deus te prometeu, por mais difícil que seja, Ele vai te capacitar a suportar e você vai viver aquilo que Deus prometeu. Se não te desviares da presença de Deus, se não desistires, se permaneceres firme na presença, obedecendo a palavra, porque depois de todas as palavras de conforto que Deus deu a Josué, Deus falou uma palavra para ele. Versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite. Eu serei contigo, você será forte e corajoso, porém, medita na palavra, porque a palavra será luz. A palavra será uma lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Se você meditar na minha palavra de dia e de noite, você não será confundido. Se você meditar na minha palavra de dia e de noite, não serás envergonhado. Vencerás as batalhas. Vencerás os obstáculos. As barreiras você vai conseguir quebrar. Esse é o segredo. No entanto, não era uma batalha fácil. Apesar de estarmos a fazer a vontade de Deus, nós enfrentaremos batalhas. Principalmente por isso, quando o inimigo vê que nós estamos a fazer a vontade de Deus, queremos andar de acordo à vontade de Deus, é exatamente ali que ele se levanta para quebrar, se levanta para destruir, mas o nosso Deus está do nosso lado. Eu passei a tarde, o dia todo, na verdade, a ouvir a frase terreno íngreme. E eu, a princípio, não percebi exatamente o que é que Deus queria falar comigo, porque Deus também fala por intermédio dos nossos pensamentos. Mais tarde, antes da oração, eu fui meditando nessa palavra. O terreno íngreme é um terreno com muita inclinação. Uma inclinação acima dos 20 graus. É um terreno difícil de acessar. Uma montanha, por exemplo. E eu vi um homem tentando andar por esse terreno. Impossível não é, mas é difícil. Nós não andamos num terreno íngreme conforme andamos num terreno plano. Representa dificuldade. Representa acesso restrito, acesso difícil. E todos nós, para alcançar as promessas de Deus, passamos por esse processo. É lutas, é batalhas, dificuldades.
rimante que remande rebas. Riba, mas Deus, Ele nos ajuda. Eu vi um homem escalando esse terreno, muito cansado, com muita dificuldade. Somos nós, relutando para sobreviver diante de tantas lutas e batalhas. Mas a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, é que Ele vai te ajudar, é que Ele vai te fortalecer, Deus vai te levantar. Deus sabe que está difícil. Deus sabe o quanto tem sido difícil escalar as montanhas, superar as batalhas, as barreiras, as muralhas. Mas Deus é contigo nessa noite, você vai receber força. Força, porque você vai continuar. Nessa dificuldade, Deus é contigo. Nessa peleja, Deus é contigo. Deus sabe, Deus tem contemplado o esforço, o sacrifício. Rimando, e Deus vai te recompensar por não desistir. Deus vai honrar a tua fé. Rimande que rebose, remande reba. Ribase que remande rebose. Ribo, Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos, nós te agradecemos, porque Tu és bom, Deus, e a Tua misericórdia, ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Graças te damos, ó Deus, por mais um dia na Tua santa e bendita presença. Deus, só o Senhor sabe a dificuldade que tivemos de chegar até aqui. O Senhor conhece as lutas, as batalhas. O Senhor sabe, Deus, o que cada um tem passado, o que cada um tem vivido. Mas ainda assim, restam forças, ó Deus, para acreditar mais um dia. Ainda forças, Deus, para viver mais um dia. E nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós te agradecemos, Deus. Agradecemos pelas Tuas promessas que vão se cumprir. Agradecemos, Deus, pelo Teu amor. Deus, o Senhor é grande em misericórdia. Grande é a Tua misericórdia para conosco. A misericórdia, Deus, que se renova a cada manhã. Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Que o Senhor Deus venha perdoar as nossas iniquidades e transgressões. Venha nos lavar, ó Deus, venha nos purificar. Venha nos santificar com Teu precioso sangue. Porque nós reconhecemos que somos falhos e pecadores. Mas nós cremos e acreditamos, Senhor, na Tua palavra que diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, o Senhor os tornará brancos como a neve. Ó Deus, lava, Deus, a nossa vida. Lava, Deus, os nossos corações. Lava, Deus, a nossa alma com o precioso sangue de Jesus. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas e iniquidades. Graças, ó Deus, por perdoar os nossos pecados. Porque, Deus, a Tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Nós acreditamos que o Senhor ouviu o nosso clamor e a nossa oração. Deus, visita todo aquele que está cansado. Deus, todo aquele que está sobrecarregado. Aquele que já não tem forças, Deus. Aquele que já não tem esperança. Deus, Tu és a esperança da glória. Jesus é a esperança da glória. Deus, não permita que o Teu povo desista no meio do caminho. Quando o Teu servo Moisés morreu, o Senhor levantou um outro servo para que a promessa, Deus, se cumprisse, ainda que a nossa fé esteja morta. Nessa noite, ressuscita, Deus, a nossa fé. Fortaleça, Deus, a nossa alma, o nosso espírito.
Rima, fortaleça, Deus, a nossa fé. Renova, Deus, as nossas forças como a da águia. Ó Deus, ainda que aquele que queria nos ajudar, rima, já não esteja do nosso lado, aquele que jurou ser o nosso auxílio, não está do nosso lado, Deus. Rimande que rebo Deus, mas o Senhor está. Ainda que alguém tenha fechado a porta, tenha nos negado alguma coisa, tenha nos enganado, mentido, decepcionado. Rimande, rebo Deus, o Senhor não decepciona, o Senhor não abandona. O Senhor estará sempre do nosso lado até a consumação dos séculos, porque o Senhor declarou na sua palavra. E a tua palavra, Deus, ela é verdadeira. Tudo passará, mas a tua palavra, ela permanecerá para todo sempre. Rimande, que rebo Deus. O teu salmista declarou: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo sendo envergonhado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, nós sabemos que não seremos envergonhados. Nós sabemos, Deus, que não seremos confundidos. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Porque o nosso Deus é um Deus de graça. Porque o nosso Deus é um Deus que estará sempre do nosso lado. Rimante que rebos, remante, ribos, ó Deus, a tua palavra diz, Pai, rimante, rebo, que a esperança do justo não vai desfalecer. Ó Deus, não permita que venhamos desfalecer nessa caminhada. Os nossos pés têm que alcançar a terra prometida. Os nossos olhos têm que contemplar, Deus, as tuas bênçãos, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, remova a fraqueza, remova a incredulidade, remova, Deus, todo o cansaço e traga, Deus, o refrigério. Traga, Deus, o refrigério para as nossas almas. Deus, envia os teus anjos para nos ajudar, ó Deus, nessa caminhada, para nos livrar, para nos guardar, porque a tua palavra diz no Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ó Deus, nos livra, ó Deus, nos guarda, ó Deus, nos protege, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimande que rebos, remande, reba. Riba, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos, ó Deus, riba, do fracasso, da derrota, da vergonha, porque nós queremos exaltar o teu nome, nós queremos glorificar, nós queremos testemunhar que há um Deus nessa terra, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua sendo o mesmo Deus, que todas as suas palavras se cumprem, riba, tudo aquilo que ele prometeu se cumpriu. Deus restaura, transforma, riba, cura, liberta pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimande que rebos, remande, riba. Riba, começa a quebrar as muralhas, começa a quebrar as fortalezas, os laços. Deus, porque o inimigo tem investido contra as nossas vidas, colocando desânimo, colocando a dúvida, colocando a incredulidade, Deus. Mas a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Deus, nós queremos viver pela fé. Nós queremos viver pela fé, porque quem anda por fé não se cansa. Quem anda por fé, ó Deus, suporta. Quem anda por fé, ele anda dando glória a Deus, anda convicto que Deus vai fazer, que ainda que nós
Riba, não enxerguemos uma nuvem. Nós temos a convicção que haverá chuva. Riba, haverá chuva. Rimanteca, rebo, derrama, Deus, a tua chuva. Deus, e remova toda a sequidão. Que o deserto se torne um manancial de águas vivas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Entregamos essa noite nas tuas mãos e nós clamamos, se conosco. Deus, livra-nos de todo mal, que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Deus, para essa noite que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite tranquila, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.